preciso que um concílio se reunisse, apóstolos e presbíteros, tratando da matéria, e a discussão foi feita, e a decisão foi tomada, e a decisão foi escrita, e uma comissão foi nomeada para levar esta decisão para todas as igrejas gentílicas, que só a fé em Jesus é a condição para a salvação. Decisão tomada, decisão escrita, comissão nomeada, igrejas informadas. É hora então de voltar para a segunda viagem missionária. Aí olha comigo por favor, Atos 15, versos 36 a 41. Diz a Bíblia que o apóstolo Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem missionária. Barnabé diz: vamos sim, Paulo, só com a condição, João Marcos, meu primo, quer voltar com a gente, eu vou levá-lo. Diz a Bíblia que Paulo disse: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha, comigo ele não vai, eu não quero esse menino comigo, ele não serve para andar comigo, ele não serve para ser meu parceiro, comigo ele não vai. Prestem atenção que Paulo está sendo intransigente. Diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé, que eles não puderam caminhar juntos mais. Líderes crentes não deviam brigar não, mas às vezes brigam, sabe, irmãos? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: até quando os líderes crentes brigam, o projeto de Deus não pode ser frustrado, porque agora em vez de uma caravana tem duas. Diz a Bíblia que Paulo pega Silas, profeta da igreja de Jerusalém, e parte encomendado pela graça de Deus para uma região. Barnabé pega o seu primo João Marcos e vai com ele para Chipre. O livro de Atos passa pelo relato de Paulo e Silas. E Paulo quer entrar na Ásia, e diz a Bíblia que o Espírito de Deus o impediu de entrar na Ásia. E ele escuta a voz de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entra na Macedônia. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um ponto importante. Paulo só fixou-se em cidades estratégicas. Filipos era a colônia romana, Tessalônica era a capital da Macedônia, Acaia, importante cidade da Macedônia, Atenas, capital intelectual do mundo, Corinto, capital da Acaia. O que ele está nos ensinando? Estratégias. Quem dá a direção missionária da igreja é Deus, mas quem escolhe os melhores métodos somos nós. Vamos plantar uma igreja? Vamos. Em que cidade? Vamos comprar um terreno para construir um templo? Vamos. Em que bairro? Em que rua? Que terrenos nós vamos comprar? Porque às vezes nós compramos para plantar uma igreja na cidade mais complicada de acesso, no bairro mais distante da cidade, na rua mais escondida do bairro, e o pior terreno do bairro, e plantamos uma congregação que fica 20 anos lá capengando. Se nós plantássemos igrejas estratégicas influenciam toda a micro-região. Agora preste atenção: o fato de você fazer a obra de Deus na direção de Deus e com os melhores métodos não significa que você vai ter vida fácil. Paulo foi preso e açoitado em Filipos, Paulo foi escorraçado em Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado de impostor em Corinto e de tagarela em Atenas. Lá de Antioquia, Paulo escreveu sua primeira carta, sua carta aos Gálatas, para combater o perigo dos judaizantes. E aqui de Corinto, onde ele ficou 18 meses, ele escreve as suas duas cartas aos Tessalonicenses. E agora diz a Bíblia que ele sai para a terceira viagem missionária e vai fixar-se em Éfeso 3 anos, de onde escreve as suas duas cartas aos Coríntios. E é importante entender, irmãos, que Éfeso tornou-se a igreja mais estratégica do Novo Testamento, suplantando Jerusalém e Antioquia. Para vocês terem uma ideia, Paulo escreve as suas duas cartas para Timóteo quando Timóteo era pastor de Éfeso. João, apóstolo, escreve o Evangelho e as suas 3 cartas de Éfeso. Foi pastor de Éfeso Paulo, Timóteo e mais tarde o apóstolo João. E Éfeso tornou-se a igreja que influenciou toda a Ásia Menor. Quando você visita a região da Ásia Menor, das 7 igrejas do Apocalipse, aquelas igrejas foram plantadas pela influência do ministério de Paulo a partir de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade cosmopolita, com cerca de 300 mil habitantes, onde ficava o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, 8 vezes maior do que o Partenon, e a cidade era
profundamente idólatra, porque os nichos do templo de Diana aqueciam o comércio da cidade. A cidade era uma cidade de feitiçaria, e durante 3 anos Paulo ficou ali. Ele desarticula a idolatria, desarticula a feitiçaria, e a cidade começa a ser evangelizada, a ponto de Atos 19 dizer que a palavra de Deus prevaleceu em Éfeso. Paulo está saindo de Éfeso, ele está indo para Jerusalém, porque diz Gálatas 2:10, que embora ele fosse para os gentios, assumir um compromisso com os colunas da igreja de Jerusalém, que não se esqueceria dos pobres. E Atos 18:2 diz que quando Cláudio era imperador, ele expulsou os judeus de Roma, e houve muita pobreza dos judeus na Judeia. E Paulo está levantando uma coleta entre os pobres da Macedônia e da Caia, para levar para os pobres crentes da Judeia. Quando ele está saindo de Éfeso, ele para na Macedônia, escreve a sua carta mais importante, sua carta aos Romanos. E nesta carta ele pede oração para a viagem que vai fazer, por 2 motivos: para que ele não fosse morto pelos rebeldes judeus, e para que os crentes judeus recebessem de bom grado a oferta dos crentes gentios. Por que está pedindo essa oração? Sabem por quê? Porque ele não quer apenas que os crentes da Judéia fossem assistidos financeiramente, ele estava interessado em que houvesse uma unidade espiritual entre crentes judeus e crentes gentios. Diz a Bíblia que lá em Mileto, porto de Éfeso, ele chama os presbíteros para se despedir deles, e diz Atos 20, versículos 21 a 24, que ele diz o seguinte: o Espírito Santo me assegura que o que eu vou enfrentar pela frente são cadeias e tribulações, mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando ele embarca naquele navio e desembarca lá do outro lado em Cesareia, Ágabo, o profeta, prende Paulo com o cinto e diz: eles vão te prender em Jerusalém. Os discípulos tentam demovê-lo, e Paulo diz: eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto para morrer por Jesus em Jerusalém. Ele foi, e ele foi preso mesmo, mas ele testemunha de Jesus. Ele fala da sua conversão, da sua experiência, do seu chamado, do seu envio. Mas diz a Bíblia que 40 judeus entram em conspiração para matá-lo. Diz a Bíblia que em Atos 23:11 o Senhor aparece para ele lá na prisão e diz: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. A notícia da conspiração vaza, chega o sobrinho de Paulo, chega o comandante, e Paulo é trasladado naquela noite para Cesareia, quartel-general de Roma na Palestina. E Paulo fica 2 anos preso, acusado pelos judeus, mas ele testemunha, ele prega, ele anuncia. Mas com a mudança do governo de Félix para Festo, o governador quer cooptar e corromper o Sinédrio quer cooptar e corromper o governador, e o governador está prestes a entregar Paulo para o Sinédrio, e eles planejavam matá-lo na estrada, e Paulo, percebendo, disse: eu sou cidadão romano e quer ser julgado em Roma. O governador diz: para Roma você quer ir? Para Roma você irá. Era a vontade de Paulo ir para Roma? Era a vontade de Deus que ele fosse para Roma. No dia que ele embarcou para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você entende isso? Um naufrágio. O mínimo é que essa viagem fosse calma. Tinha 276 pessoas naquele navio. Todos perderam a esperança. Diz a Bíblia que um anjo aparece para Paulo e diz: coragem, Paulo, ninguém vai morrer. Eu entreguei toda essa gente na sua mão, mas é necessário que vocês vão dar numa ilha. E quando amanhece o dia, eles chegam na ilha de Malta. O navio se perde todo, mas todos se salvam. E quando chegam na ilha de Malta, os malteses, que eram bárbaros, não falavam o grego, fizeram uma grande fogueira para aquecê-los, e o único que quis manter a fogueira acesa foi Paulo. Foi catar alguns gravetos para jogar no fogo, e quando ele joga o punhado de gravetos no fogo, do fogo brota uma víbora e prende na mão do Paulo. Aquela cobra tinha 276 outras opções para morder. Foi morder logo na mão do Paulo. Quando os bárbaros viram a cobra presa na mão de Paulo, gritaram logo: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus. Não, não era nem um assassino, nem um Deus, era o servo do Deus vivo. Na verdade, não foi a tempestade que levou Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina.
porque o pai do prefeito estava doente, Paulo orou por ele e foi curado. Os demais enfermos vieram e Paulo orou por eles e eles foram curados. E depois dos 3 meses de rigoroso inverno, enviaram Paulo para Roma. E ele chega em Roma e vai para uma prisão domiciliar, uma casa alugada, sob as custódias do imperador, debaixo da égide do imperador. Ele era prisioneiro de César, mas ele diz: não, eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou embaixador em cadeias. E ele fica 2 anos ali, 2 anos. E ele escreve em Filipenses 1,12 assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E você pergunta: que coisas, Paulo, que aconteceram a você? E nós poderíamos resumir assim: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma algemado e preso. Mas eu quero que vocês saibam uma coisa: todas essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em feitiço, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em sexta-feira 13, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Louvado seja Deus. Ele diz em Filipenses capítulo 1, porque ele estava preso, ele evangelizou toda a guarda pretoriana, bem como os demais membros do palácio. E o que era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados de escol, de elite, gente que transitava no palácio, gente que tinha influência política no império. O que acontecia? 2 anos, 3 turnos por dia, um soldado preso a Paulo, algemado com Paulo. O que Paulo fazia? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada e os outros membros do palácio. Nero não sabia de uma coisa, Nero não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque colocaram lá dentro do palácio o maior missionário da igreja e diante dele o seu auditório. É por isso que Filipenses 4:22 diz: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Porque Paulo estava preso. Diz a Bíblia que os membros da igreja de Roma ficaram mais encorajados a pregar. Ray Stedman tem um método de evangelismo e de crescimento de igreja que eu pessoalmente não gosto, mas diz ele que é infalível, diz ele que é o melhor método para o crescimento da igreja. Ele diz: quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Porque Paulo estava preso, ele não podia visitar as igrejas. O que ele fez? Começou a escrever cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, as cartas da primeira prisão. Presta atenção aqui, irmãos. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias preciosas na nossa Bíblia. Tem hora que você olha para a sua vida, para o seu ministério e diz: meu Deus, parece que está tudo de ponta cabeça, eu quero ir para a direita, estou indo para a esquerda, eu quero avançar, estou recuando, parece que a minha vida está como um barco à deriva. Posso lhe dizer uma coisa: a mão de Deus dirige o seu destino. Dessa primeira prisão, Paulo orou para sair, Paulo pediu para sair e saiu, mas não saiu para se aposentar, não saiu para vestir um pijama, não saiu para deitar numa cadeira de balanço. Não tem aposentadoria no reino de Deus. Paulo saiu para trabalhar, Paulo saiu para fazer a 4ª viagem missionária, talvez tenha ido à Espanha, percorreu as cidades, deixou Timóteo em Éfeso, deixou Tito na ilha de Creta, passou por Nicópolis, e aí então ele escreve mais 2 cartas desse interregno, 1 Timóteo e Tito. Só que a política do mundo está mudando, irmãos. Chegou o ano 64,
Nero, que assumira o governo de Roma com 17 anos de idade, no ano 54, 10 anos depois, com 27 anos de idade, era louco, mandaram matar sua própria mãe, querendo reconstruir a cidade de Roma e embelezá-la. Ele mesmo botou fogo na cidade de Roma, subiu para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo o espetáculo, devorando a cidade imperial. 7 noites, 6 dias de incêndio. Quando terminou o incêndio, dos 14 bairros de Roma, 10 deles tinham sido destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, deu a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. E começa uma brutal perseguição. Os crentes são queimados vivos em praça pública. Os crentes são enrolados em peles de animais, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados devorarem. Banho de sangue e chacina. Martírios a centenas e milhares. Nesse momento, Paulo está solto e procurado como o maior líder do cristianismo, até o dia que botaram a mão em Paulo. Talvez ele estava em Troade, na casa de Carpo, não pôde pegar sequer seus objetos pessoais, e agora ele foi jogado na segunda prisão, não numa casa, mas numa masmorra, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou por martírio. É desta segunda prisão que ele escreve sua última carta, 2 Timóteo. E agora eu peço que você abra no texto lido lá no começo, para nós encerrarmos. A grande pergunta é: como é que esse homem se sente no final da vida? O maior pastor, o maior missionário, o maior teólogo, o maior plantador de igreja da história do cristianismo, está encerrando os seus dias velho, cheio de cicatrizes, pobre, abandonado. Eu acho que se nós fôssemos olhar a teologia da prosperidade pelas lentes da vida de Paulo, Paulo teria sido um fracasso. O maior pastor do cristianismo não tem nem roupa para vestir, não tem casa para morar, não tem aposentadoria, mas este homem ainda exerce influência no mundo inteiro. Aqueles que trocam as glórias do céu pelas riquezas da terra se equivocam. Como é que esse homem se sente? Ele vai fazer uma avaliação da sua vida para nós. Em primeiro lugar, ele avalia o passado. Olha o verso 7 comigo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse homem vai dizer o seguinte: a minha vida não foi amenidade não, foi combate, foi luta. E eu não parei a obra no meio do caminho não, eu terminei a minha carreira. E eu não vendi minha consciência não, eu guardei a fé. Segundo lugar, este homem vai fazer uma avaliação do seu presente. Olha o verso 6 comigo. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O que ele está dizendo é o seguinte: não é Roma que vai me matar não, é eu que vou me entregar. E eu não vou me entregar para Roma não, eu vou me entregar para Deus, como um sacrifício para Ele. Eu não sou prisioneiro de Roma não, eu sou prisioneiro de Cristo. E eu não vou morrer também não, eu vou partir. Ele está usando uma linguagem eufêmica para a morte aqui, partida. Porque a palavra partida no grego tem 3 significados. Primeiro, significa tirar o fardo das costas de alguém. Sabe o que é morrer para um crente? É descansar das suas fadigas. Segundo, é desatar um bote do tronco e singrar as águas para o outro lado. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer sua última viagem rumo à eternidade, para a casa do Pai. Terceiro, a palavra partida no grego significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Mas notem comigo que Paulo vai fazer uma avaliação do seu futuro. Veja o verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda.
Sabe o que ele está dizendo? Não importa se Nero vai me considerar culpado, não importa se eu vou ser réu de morte, não importa se eu vou ser degolado, o que importa é que o reto juiz, diante de quem eu e todos vão comparecer, já me declarou justificado, já guardou para mim a coroa da justiça. Eu não estou indo para a forca, eu não estou indo para a guilhotina, eu não estou indo para a espada, eu não estou indo para a morte, eu estou indo para receber a coroa da justiça. Mas, amados irmãos, este homem não é um super-homem, ele não é um super-crente, ele não é um super-pastor, ele é um homem, como você e eu. E ele vai contar para nós o que ele está sentindo, ele vai abrir o coração com a gente antes de morrer. E ele vai enfrentar alguns dramas pessoais. E o primeiro drama que esse homem enfrenta é o drama do abandono. Olha comigo o verso 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, Pedro amado presente século, me abandonou. Vem depressa, filho, vem depressa. Olha o verso 21. Vem, meu filho, mas vem antes do inverno. Olha o verso 11. Quando você vier, meu filho, traz Marcos com você, ele me é útil para o ministério. Como eu amo esse versículo. Lembra de Atos 15, 36 a 41? Esse menino não serve para andar comigo, eu não quero na minha presença. Paulo está dizendo o seguinte: aquele que um dia eu rejeitei, eu quero que agora encoste a cabeça no meu peito antes de eu morrer. Nunca é tarde, irmãos, para nós restaurarmos relacionamentos quebrados. A igreja de Deus precisa de perdão, a igreja de Deus precisa de cura, a igreja de Deus precisa construir pontes onde o pecado cavou abismos. Segundo drama que ele está enfrentando, irmãos, é o drama do abandono. Versículo 10: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é fácil ser abandonado. Não é fácil ser abandonado no final da vida. Não é fácil ser abandonado por aqueles em quem você investiu tanto. Não é fácil você ser abandonado quando você mais precisa de ajuda. Demas só aparece 3 vezes no Novo Testamento. A primeira vez ele é chamado de cooperador, a segunda vez só aparece o nome dele, a terceira vez ele está abandonando. Começou bem, parou, retrocedeu. Terceiro lugar, esse homem vai falar que está enfrentando um outro drama, o drama da traição. Olha o versículo 14 comigo. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Os historiadores dizem que foi Alexandre o latoeiro quem delatou Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. É gente que apunhala pelas costas, é gente que puxa o tapete, é gente que quer ver a sua ruína, é gente que se alegra quando você tropeça, é gente que ri quando você chora, é gente que celebra quando você se desespera. Não é fácil ser traído, irmãos, dói profundamente. E Paulo está dizendo: está doendo, eu fui traído, eu fui machucado, eu fui injustiçado, Alexandre causou muitos males para mim. Mas preste atenção, que não é apenas resistência ao pregador, é também resistência à pregação. Olha comigo por favor, versículo 15. Tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Persegue o pregador e persegue a pregação, persegue o mensageiro e persegue a mensagem. Quarto lugar, este homem está enfrentando, irmãos, o drama das privações. Olha comigo o verso 13, por favor. Ele está passando 3 privações. Primeiro, privação emocional. Está precisando de gente. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Está passando privação mental. Quando você vier, meu filho, traz os meus livros, especialmente os pergaminhos. Eu me impressiono com isso, porque Paulo sabe que vai morrer, ele está querendo estudar um pouquinho mais. Tem gente que vive a vida inteira e não estuda nada. Mas ele está enfrentando outra privação, irmãos. Ele está enfrentando uma privação física. O inverno está chegando. Roma faz temperaturas abaixo de 0. E dentro de uma masmorra é mais frio lá dentro que lá de fora. E velho sente mais frio que gente nova.
está dizendo: se você não trouxer minha capa, meu filho, eu vou morrer de frio antes de morrer degolado. Quantas vezes você e eu reclamamos, tendo casa para morar, tendo cama para dormir, tendo roupa para vestir, tendo carro para andar, tendo comida sobre a mesa. O maior pastor do cristianismo, o maior missionário do cristianismo, não tinha uma capa surrada para vestir no final da sua vida. Mas finalmente, irmãos, finalmente, esse homem vai compartilhar conosco o seu maior drama. Versículo 16, é o drama da ingratidão. Ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Não é fácil sofrer ingratidão no final da vida. Eu imagino que quando Paulo foi para aquela audiência, ele deve ter pensado assim: deve ter milhares de crentes lá para me apoiar, milhares de crentes lá para estar do meu lado, para me defender. Quando eu chego, não tem ninguém. O homem que plantou igrejas na província da Galácia, da Macedônia, da Caia, da Ásia Menor, que de Jerusalém, o Ilírico, ganhou milhares de pessoas para Cristo. O homem que viveu a sua vida para investir no Evangelho, na hora que precisar de ajuda, não aparece ninguém. Mas louvado seja Deus pelo verso 17, pois ele diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me levará salvo para o seu reino celestial. Eu quero dizer para você que pode faltar a você o apoio dos homens, mas não lhe faltará o apoio de Deus. Pode faltar para você o apoio da terra, mas não lhe faltará o apoio do céu. Quis Deus que esta última cena não estivesse registrada na Bíblia. Quis Deus. Mas eu vejo essa cena, ela está diante dos meus olhos. Eu vejo o dia em que aquela masmorra úmida e fria, um dia o carcereiro recebe um pedaço de couro na sua mesa, contendo o nome de um prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. Eu vejo esse homem rude, insensível, levantar da sua cadeira, pegar um pesado, um molho de chaves numa mão, uma tocha na outra mão, percorrer aquele longo, frio, escuro corredor. Eu vejo esse homem abrindo uma pesada porta de ferro e entrar naquela masmorra escura com a tocha de fogo na mão, gritando: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E lá do fundo da masmorra o velho responde: sou eu estou aqui. Ele é acorrentado, ele é algemado, ele é retirado daquela masmorra úmida e fria. Ele percorre aquele longo, escuro corredor até o patíbulo. E o algoz lhe pergunta: você quer dizer algumas palavras antes de morrer? Talvez esperando que ele fosse manifestar sua mágoa, sua revolta, por ter sido abandonado, por ter sido esquecido, por não ter ninguém do lado dele. E Paulo responde: eu quero dizer algumas palavras antes de morrer. E naquele momento Paulo ergue os olhos aos céus e diz a ele, ao Senhor Jesus, seja glória pelos séculos dos séculos, pois a cabeça no cepo, a espada de Roma tosou-lhe a cabeça para um lado, o corpo para o outro.
tombou na terra como um mártir, levantou-se no céu como um príncipe. Este homem que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos, nesse tempo que se negocia o Evangelho, nesse tempo em que se abandona o Evangelho, que a Igreja Assembleia de Deus mantenha-se firme no Evangelho, que a Igreja Assembleia de Deus seja revestida com o poder do Espírito Santo, para continuar a sua vocação, para continuar o seu ministério, para plantar igrejas nos grandes centros, nas pequenas cidades, nas vilas, nos povoados, no tempo rural, em qualquer lugar, em todo o tempo, para a glória de Deus, com o Evangelho puro, com o Evangelho de Cristo, com o Evangelho da graça. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor.